Você já ouviu falar da Ilha de Páscoa? Essa pequena ilha no meio do Oceano Pacífico guarda um dos maiores mistérios da humanidade: os moais, as icônicas estátuas gigantes que intrigam cientistas, historiadores e curiosos há séculos. Como uma civilização isolada conseguiu criar algo tão grandioso e por que tudo isso levou ao colapso de sua sociedade? E mais importante, o que isso pode nos ensinar sobre o futuro do nosso próprio mundo? A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, é um território chileno localizado no meio do Oceano Pacífico, a mais de 3.500 quilômetros da costa da América do Sul. Ela é uma das ilhas mais isoladas do planeta, com apenas cerca de 160 quilômetros de extensão. Apesar do seu tamanho pequeno e localização remota, a Ilha de Páscoa ganhou fama mundial graças aos moais, as misteriosas estátuas de pedra que pontuam a paisagem. Quem eram os Rapa Nui? Os primeiros habitantes da ilha, conhecidos como Rapa Nui, chegaram por volta do século XII, provavelmente navegando do Sudeste Asiático ou da Polinésia, usando técnicas avançadas de navegação que eram muito à frente de seu tempo. Eles estabeleceram uma sociedade próspera que floresceu por centenas de anos. A cultura Rapa Nui era profundamente espiritual, centrada em uma conexão com a natureza e seus ancestrais. Os moais, de acordo com suas crenças, representavam líderes e figuras importantes da sociedade, possuindo um papel de proteção espiritual. Os moais são feitos de pedra vulcânica e variam entre 2 e 10 metros de altura, com alguns chegando a pesar mais de 80 toneladas. A maior parte deles foi esculpida na pedreira de Rano Haraku e depois transportada para diferentes partes da ilha. Como exatamente essas estátuas foram movidas, continua sendo uma questão fascinante. Algumas teorias sugerem que eles foram rolados em troncos de árvores, enquanto outras apontam para técnicas de caminhar as estátuas, balançando-as com cordas. Porém, há algo ainda mais intrigante do que o transporte dessas estátuas. O que aconteceu com os Rapa Nui e como a criação dessas esculturas pode ter contribuído para a queda de sua civilização? A teoria mais aceita sobre o declínio da civilização Rapa Nui está ligada à exploração excessiva dos recursos naturais da ilha. Pesquisas arqueológicas indicam que, para mover os moais, os Rapa Nui cortaram uma quantidade significativa de árvores, levando ao desmatamento completo da ilha. Sem árvores, a ilha perdeu sua biodiversidade e os habitantes ficaram sem recursos para construir canoas para pesca ou proteger as plantações contra o vento. Isso levou à escassez de alimentos, conflitos internos e, eventualmente, ao colapso da sociedade. A obsessão dos Rapa Nui pelos moais também parece ter desempenhado um papel central. Esculpir e transportar essas estátuas era uma atividade que demandava enormes recursos e mão de obra. Com o passar do tempo, a competição entre clãs para construir moais maiores e mais impressionantes pode ter exacerbado a exploração ambiental e intensificado os conflitos sociais. Nem todos os pesquisadores concordam com a narrativa do colapso ecológico. Alguns argumentam que fatores externos, como a chegada de europeus no século XVIII, desempenharam um papel significativo na destruição da sociedade Rapa Nui. Os navegadores trouxeram doenças e escravizaram grande parte da população, contribuindo para o declínio. Outros estudos recentes sugerem que os Rapa Nui eram mais resilientes do que se acreditava e que, mesmo diante de adversidades, conseguiram adaptar suas práticas de agricultura e sobrevivência. Nos últimos anos, novas escavações revelaram que muitos dos moais estão, na verdade, enterrados até o tronco. Essas descobertas levantaram mais perguntas. Por que eles foram enterrados? Foi intencional ou resultado de processos naturais? Enquanto alguns pesquisadores acreditam que o solo acumulado é resultado de séculos de erosão, outros sugerem que o enterro pode ter um propósito ritualístico. A história da Ilha de Páscoa é, em muitos aspectos, um microcosmo do que pode acontecer em escala global. Assim como os Rapa Nui exploraram ao máximo os recursos da ilha, a humanidade, hoje, enfrenta desafios semelhantes com o uso excessivo dos recursos naturais do planeta. O desmatamento, as mudanças climáticas e a degradação ambiental são problemas que podem levar a consequências catastróficas se não forem abordados. Hoje, a Ilha de Páscoa é um símbolo de resiliência e preservação cultural. Os descendentes dos Rapa Nui continuam a viver na ilha, mantendo vivas suas tradições e histórias. Esforços de conservação,
estão em andamento para proteger os moais e o ecossistema da ilha. Para o mundo, a história da Ilha de Páscoa serve como um alerta. Ela nos mostra que, mesmo diante de grandes adversidades, há esperança de adaptação e sobrevivência. Porém, a questão permanece. Estamos aprendendo com os erros do passado ou estamos repetindo-os em uma escala ainda maior? O mistério da Ilha de Páscoa vai muito além dos moais. É uma história de conquistas humanas, tragédias ecológicas e a eterna busca por respostas. Mas, mais importante, é um lembrete poderoso de que o futuro do nosso planeta está em nossas mãos.